por causa daquilo que Deus tinha preparado para o povo, porque se fez esta obra. Você se assente glorificando e exaltando o nome do nosso Senhor. Meus irmãos, eu prometo não ser cansativo, eu prometo ser direto, breve naquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Peço que você se atente nesses minutos que nós vamos ter, porque o Senhor Jesus deseja falar conosco aqui essa noite. A palavra vai nos dizer, irmãos, que o livro de 2 Crônicas em si e o 1 Crônicas também, eles são livros que são livros históricos, são livros marcantes na história bíblica, porque são livros que relatam histórias extraordinárias, reis maravilhosos e não maravilhosos que passaram perante todo o tempo da história da igreja na terra. O livro de Crônicas, ele é um registro do judaísmo pós-exílico babilônico, quando o povo eles estavam direcionados pelos seus sacerdotes, e não se sabe muito bem quem é o autor direto do livro de Crônicas. Falam que um dos principais autores era o sacerdote Esdras, que escreveu algumas das crônicas que são relatadas nestes dois livros tão preciosos que a Bíblia ela narra. E se você observar desde o capítulo 1 de 1 Crônicas, vai falar de muitas histórias, fala desde Adão, toda a linhagem que Adão passou, toda a sua família, toda a sua árvore genealógica, até o final do livro de Crônicas, quando fala de Ciro, o grande Ciro, que ali libertou o povo do exílio, do cativeiro babilônico, e deu ali liberdade ao povo de Israel. E entre as histórias que o livro de Crônicas vai narrar, ele vai contar um pouco para nós a respeito dos reis de Israel, a respeito das pessoas que tomaram posse dos reinos, das cadeiras tão importantes perante ao reino de Israel e também de Judá. Israel, através de Crônicas, vai narrar que teve 19 reis durante a sua história. Alguns deles, Joás, Amazias, Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, Manassés, Amon, Josias e entre alguns outros que eu não vou me estender aqui para falar para você, para a gente não perder muito tempo. Mas tiveram 19 reis no seu total na história de Israel. E entre um desses que eu mencionei está este rei, por nome de Ezequias, que foi agora um dos homens em que nós vamos entrar, descorrer um pouco a sua história e ministrar com base na história deste homem para a tua vida esta noite. Gabriel, quem foi Ezequias? Eu quero rapidamente te explicar, pois Ezequias foi filho de Acás. Acás antecedeu o seu pai, e ele era um rei, irmãos, que ele se perverteu no meio do caminho. Acás, ele decidiu, devido à pressão da Síria, ele decidiu se submeter às pressões externas e deixar que aquilo entrasse para dentro do seu reinado. Gabriel, e o que Acás fez como rei? Primeiramente, irmãos, Acás, devido à pressão da Síria, ele permitiu que a idolatria tomasse posse do seu reinado. Ele permitiu que os seus súditos adorassem a outros deuses. E uma coisa grave também, pastor William, que Acás fez, foi permitir que os utensílios da casa do Senhor fossem despedaçados, fossem tomados, fossem roubados. Ele negligenciou aquilo que era santo, ele negligenciou aquilo que devia ser colocado em um nível de santidade, os utensílios da casa do Senhor. Então Acás foi um rei muito mau perante aos olhos do Senhor Deus. Só que a Bíblia agora vai dizer que aquele homem, quando ele tem o seu reinado tirado, ele morre por conta das afrontas do rei da Síria, ele deixa um legado. Qual é o seu legado? O seu filho, por nome de Ezequias. Então eu quero que você se atente muito bem nisso. O reinado de Acás foi ruim, foi muito péssimo aos olhos de Deus, foi um rei que não foi aprovado. Porém agora ele tem um filho, e este filho, por nome de Ezequias, vai tomar posse do reinado, e com cerca agora de 25 anos de idade, ele vai começar a sua trajetória como rei. Ele não tinha experiência no reinado, só acompanhava o teu pai.
sobre ele tinha uma linhagem agora de reinado, a qual ele decidiu tomar posse e assumir dali para frente. Só que agora, a gente começando a entrar no texto, a partir do verso de número 2, vai dizer assim: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo quanto fizera Davi, seu pai. Aqui não é paternidade, irmão, de sangue, e sim de linhagem. Ele era um dos reis da casa de Davi. Ele não era filho de Davi, como eu te disse, ele era filho de Acaz, tá bom? Só para a gente não confundir. E agora no versículo de número 3, é quando eu vou iniciar a ministração. Agora nós já entendemos quem era Ezequias, da onde ele veio, quem foi o seu pai, e o contexto histórico que ele estava inserido. A Bíblia vai dizer no verso de número 3, ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as Gabriel, por que Ezequias abriu as portas? O que aconteceu? Vocês lembram que eu falei que o pai dele era um rei muito mau, irmãos, que negligenciou a presença. E durante o reinado de Acaz, seu pai, a Bíblia vai dizer que o povo perdeu a sua alegria, o povo fechou as suas igrejas, os seus templos, o povo deixou de adorar e louvar o nome do Senhor. Por quê? Porque o paganismo e a idolatria havia invadido a terra de Jerusalém, ou seja, não existia mais culto, não existia mais louvor, não existia mais adoração, não existia mais santificação, não existia mais oração, não existia mais clamor, não existia mais sinceridade, não existia mais coração aberto, não existia mais disponibilidade para adorar a Deus. Então Ezequias, pastor William, assume um reinado completamente destruído, mas a primeira atitude que ele toma, Mateus, é: vamos restaurar o templo do Senhor Jesus, vamos de novo abrir as portas do templo, porque o povo não tem mais alegria, não tem mais culto, não tem louvor, e eu não vou aceitar iniciar o reinado enquanto a casa do Senhor estiver destruída. Aleluia, Jesus. Irmãos, ele entendia ali que ele não podia começar a tua história, o teu reinado, enquanto o tabernáculo santo, a casa de Deus, estivesse profanada, o Espírito Santo. Eu estava lendo este texto na minha casa, irmão, e eu chorei meditando nessa história, porque agora eu imagino a calamidade que Ezequias encontrou quando ele assume o reinado. Eu quero que você imagine a situação comigo. Vamos para dentro da Bíblia, como se nós saíssemos hoje afora e a gente batesse na porta da fonte da vida, ela estivesse lacrada, aquelas fitas pretas e amarelas dizendo: fechou o templo. Todas as igrejas que nós fôssemos buscar refúgio e adoração estivessem lacradas, com as suas portas queimadas a fogo, sem possibilidade de buscar a Deus. Foi este o cenário que ele encontrou. Mas a primeira coisa que ele fez foi: eu não vou reinar se a casa de Deus não estiver de pé. Eu não vou tomar posse do trono enquanto a casa de Deus não estiver restaurada. Porque não adianta minha casa estar bem, minha família estar bem, as minhas posses estarem bem, se a casa de Deus que eu sirvo e eu adoro está completamente destruída. Porque, irmãos, quando o rei da Síria pressiona o povo, a primeira coisa que eles fazem é: vamos fechar o templo. Porque ele está agora fazendo uma analogia, é o desejo do diabo, irmão Sandro. O diabo, ele não quer tirar o nosso carro, o diabo não quer tirar a nossa casa, o diabo não quer tirar a tua família, o diabo, o pastor Ivanildo, não quer tirar o dinheiro que você tem na conta. Gabriel, o que o diabo quer? Quer me tirar da... Aleluia. Ele não quer saber o tanto de dinheiro que nós temos, a posição social que nós ocupamos. O que o diabo deseja dia e noite e dia é nos tirar da presença do Senhor Jesus, porque ele sabe que longe da presença o carro não vale nada, a casa não vale nada, o dinheiro não vale nada. Então ele trabalha todos os dias para nos tirar do plano, da presença santa do nosso Senhor Jesus. Então, para mim iniciar essa ministração para a tua vida, eu quero te dizer: tome muito cuidado
Porque o diabo ele não tem medo daquilo que nós possuímos, ele tem medo de quem nós somos em Deus. Porque se você lembrar da primeira palavra que nós ouvimos aqui, no dia do nosso Aviva Jovem que teve, foi que nós tínhamos em Deus uma identidade, e o que o diabo quer no tempo de crise é deturpar a identidade da igreja. Porque agora a gente voltando lá 2025 anos atrás, muito tempo da criação do mundo, lá no Éden, quando Deus cria Adão e Eva, cria o homem, ele dá uma identidade para o homem. Quando o homem peca agora, ele vai perder a sua identidade, porque estava afastado da presença de Deus, não tinha mais contato diário, porque Deus afastou Adão e Eva do jardim, porque pecaram. Mas a Bíblia agora vai dizer que por conta do pecado de Adão, todos nós fomos feitos pecadores, mas aí para restaurar a identidade minha e sua, Deus decide enviar Jesus à terra, a sua imagem e a sua semelhança. Para quê? Para conectar novamente a identidade que havia sido perdida no Éden. Porque a Bíblia vai dizer que o próprio Satanás, ele quis ser semelhante a... E o que ele mais odeia, pastor William, é que quando ele olha para mim e para você, ele vê aquilo que ele queria ser, o que? Semelhante a Deus. Por isso que ele trama 24 horas por dia para nos tirar da presença. Porque tudo que o diabo queria, irmão, Deus colocou sobre a nossa mão o que? Adoração, a sua formosura, a sua aparência. Você não é imagem e semelhança do Altíssimo. Ele te deu uma identidade. E o que o diabo mais tenta todos os dias é tirar a nossa identidade de filho que ele nos deu na cruz do Calvário. Então agora foi fechado todos os templos, porque o diabo conseguiu o que ele queria: fechar o santuário, fechar o templo, fechar as igrejas. E a casa não se importou com isso. E a Bíblia vai dizer então que no primeiro ato do seu reinado ele assume a cadeira e fala: vamos abrir, vamos restaurar, vamos abrir as portas da casa do Senhor, porque da forma que está, não pode continuar. E agora fazendo uma simbologia, casa aqui, irmãos, templo aqui, não é o templo, lá na época era literal, era construído pelas mãos de homens, era o primeiro templo, eram as igrejas terrenas. Mas agora trazendo para os nossos dias atuais, casa aqui que eu quero ministrar, não é o templo feito por mãos de homens, porque a Bíblia mesmo vai dizer que ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Gabriel, qual é a casa agora simbolicamente que nós vamos tratar? É a casa espírito, é a matéria que nós temos, que nós carregamos. Nós somos casa, irmão, assim como foi louvado, nós somos casa e morada do Espírito. E a pergunta que eu faço esta noite é: como está o nosso templo? Como está a nossa casa? Será que o nosso templo hoje está preparado para receber a presença do Senhor Jesus? Será que o nosso templo, chamado casa, chamado corpo, está disposto esta noite a receber a glória, o louvor que nós vamos entregar ao Senhor Jesus? Ou o nosso templo está fechado, angustiado, triste, lacrado, sem nenhuma alegria? Qual é o estado da nossa casa esta noite? Qual é o estado do nosso templo chamado casa esta noite? Porque o Senhor Jesus hoje ele deseja, irmãos, fazer habitação dentro dos nossos templos, dentro dos nossos corações. Porque Jesus é educado, ele não invade, ele pergunta: deixa eu entrar, ele bate. A Bíblia vai dizer que ele diz: eis que estou à porta e aquele que abrir, eu entrar, e cearei com ele e ele com... Ele está dizendo essa noite: vai deixar eu entrar no templo ou vai manter a porta fechada e seguir com a tua vida normal como se nada tivesse acontecendo? Gabriel, mas eu estou na igreja de domingo a domingo, eu venho na quarta-feira, eu venho na sexta-feira, eu participei do Aviva Jovem, eu dei lugar, eu rodei, eu pulei. Mas estar na igreja não significa que você é templo, não. Se você estiver só de corpo presente, mas as suas atitudes não agirem como templo, o teu caráter não ser
culto, eu preciso estar aqui de novo. No domingo vai ter culto, eu preciso estar aqui de novo. Sábado e domingo teve nosso Aviva Jovem, não sei, os líderes estão aqui, pode ter sido que foi um monte de jovens justificados, mas eu te pergunto, aonde que estavam os jovens que estavam aqui no sábado, no domingo, a igreja que estava aqui no sábado, no domingo? Será que a gente só é casa? Será que a gente só é templo quando tem festividade? Será que a gente só é templo quando cuida de campanha, quando tem pregador de fora? Será que a gente só é templo quando é nós que vamos louvar, pregar o nosso nome que está no cartaz? Ele está dizendo: ser templo é independente do templo, é dentro e é fora, é no culto, é em casa, é no congresso, é no culto de doutrina, de ensino, de EBD. Aonde está a nossa casa? Eu sinto a presença de Jesus aqui neste lugar. Porque quando nós deixamos levar no automático, irmão, a gente deixa de sentir a sensibilidade do Espírito. E muitas vezes, presbítero, alguém de Jesus está do lado de fora, para dentro querendo entrar. E a gente está tão preso às vezes nos nossos dogmas e ensinos e religiosidade. E a gente está dizendo: mas eu estou lá na igreja, eu estou batendo meu cartão, eu estou fiel lá todo dia indo. E ele está dizendo: mas eu não quero que você esteja de corpo presente. Eu preciso que você seja templo realmente. Porque a gente precisa olhar para nós mesmos e fazer essa pergunta esta noite: como está o meu templo? Eu quero que você pense nesse. Aleluia, Jesus. E agora ele olha e ele vai falar: do jeito que está a casa de Deus, não pode continuar. Porque muito mal da nossa geração, irmãos, eu me incluo no meio também, muitas vezes nós colocamos muitas coisas como prioridade e deixamos o Senhor de segundo plano. Quantas vezes as pessoas, às vezes, a gente se preocupa com trabalho, com família, com estudo, com tudo que é secular. A gente está igual Marta, eu não julgo Marta não, porque ela estava fazendo uma parte importante, mas a gente às vezes está nos afazeres diários, no ordinário ali, nas atividades do dia a dia. E o templo? E a casa do Senhor? Eu lembro naquela época que o telhado quebrou aqui da igreja e você lembra que os 2, 3 cultos seguintes, irmão, a gente cultuando aqui, bastante água entrando, aquelas poças, o desespero dos irmãos. Aquilo doía meu coração, irmão. Porque se a dor do templo ela não move meu coração, qual é o evangelho de Deus que eu estou servindo? Se a minha casa espiritual, se o templo, agora vamos falar do terreno, em que eu me alimento, em que eu sirvo, em que eu adoro o nome do Senhor, está precisando de algo, e eu não movo de íntima compaixão, ou eu não faço nada para estender a mão, para auxiliar, para ajudar a edificar, a restaurar, qual é o tipo de servo que eu estou sendo, se eu não me preocupo com o templo em que eu sirvo e adoro ao nome do Senhor Jesus? Ezequias não, ele falou: não importa se minha casa está bem, se minha mesa tem fartura, se meus filhos estão com saúde, se o templo do Senhor também não está bem, vamos arrumar o templo primeiro, porque as demais coisas eu tenho certeza que Deus já está tratando de colocar tudo no seu devido lugar. E agora ele decide, coloca um decreto e fala: vamos reformar. Eu quero que você lembre daquela primeira estágio, isso vai ser importante, tudo fechado, a alegria acabou, não tem culto, não tem louvor, não se ouve barulho de glória em lugar nenhum, tudo silêncio, mas agora uma palavra de esperança é liberada. Qual, Gabriel? Vamos edificar o templo. Porque Ezequias, ele tinha algo na sua cabeça, versículo de número 4: e trouxe os sacerdotes e os levitas e ajuntou-os na praça oriental. Ezequias, ele tinha um plano. Qual era o plano? Restaurar o templo. Mas agora eu vou fazer o que eu acho interessante, que ele vai chamar sacerdotes, levitas, e vai fazer um ajuntamento, porque ele sabia que para edificar o templo, para restaurar o que foi caído, ele não podia fazer nada só, ele precisava de ajuda, irmão. Mas ele não buscou com qualquer um, ele não buscou com quem se contaminou com o reinado da época do pai dele. A Bíblia diz que foi sacerdotes e levitas, eram homens que antes tinham um ofício sacerdotal, tinham um ofício, pastor, de serviço no reino. E eu imagino agora que os sacerdotes e os levitas, que ainda tinham a chama dentro do teu coração, estavam só esperando um posicionamento. Então
Então ele chama as pessoas certas. E a pergunta que Deus colocou quando eu li esse versículo é: quem você tem chamado para confiar as obras que o Senhor colocou nas tuas mãos? Com quem temos contato quando o calo aperta, quando a adversidade chega, ou quando nós temos que implementar um projeto, seja na igreja, seja pessoal? Com quem nós temos compartilhado as obras e as reformas que Deus tem confiado sobre as nossas mãos? Porque nós como igreja precisamos ter visão espiritual e entender que se nós colocarmos pessoas erradas do nosso lado, a obra ela não anda, pelo contrário, ela retrô. O exemplo disso é Neemias, quando vai edificar os muros, ele escolhe homens que estavam disponíveis. Ele não obriga, ele não força, ele faz um convite. Qual? Vou edificar. Quem quiser ir, me acompanha. Quem tiver no mesmo propósito, vem comigo. Aí no meio do caminho, se levanta Sanbalat e Tobias, os incircuncisos para querer atrapalhar. Ele não convidou eles, não chamou eles. Mas quem está de fora agora critica, falando não vai andar, não vai dar certo, desiste, vai vir raposa, vão derrubar o muro, não vai conseguir chegar nem pela metade. Porque se você chama Sanbalat e Tobias para construir um projeto que Deus colocou no teu coração, ele não te ajuda, ele mata o projeto que Deus. Isso é muito sério e urgente de nós entendermos. Cuidado com quem temos confiado os nossos projetos. O Senhor Jesus está dizendo: ninguém vai fazer nada sozinho, mas olha para aquela pessoa que está do teu lado, que às vezes olha para você e fala: conta comigo, que você sabe que é pessoa de oração, você sabe que é pessoa que se você falar, eu estou precisando de ajuda, ela vai dobrar o joelho na madrugada com você. Eu estou precisando de uma palavra, ela vai na tua casa, vai te dar um abraço, vai liberar algo do céu sobre a tua vida. Não vai ouvir palavra de afronta, palavra contrária, porque isso nós temos todo dia. Se apegue às pessoas boas que Deus colocou na tua vida. Para quê? Para que a obra que Ele confiou nas tuas mãos ela aconteça de forma instantânea. Porque se chamarmos pessoas incorretas para edificar, a nossa obra ela não caminha. Agora ele chama os sacerdotes e levitas e faz um convite. Qual? Vou edificar, vou levantar o templo, vou abrir as portas, porque agora eu preciso fazer isso. E o verso de número 5, a Bíblia vai dizer: e lhes disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundo. Eu achei esse texto muito interessante, irmão, porque Ezequias ele teve uma linhagem, ele teve uma paternidade, ele teve uma história dentro da tua casa, em que ele podia, mas você pode se acomodar na história do pai e ser pastor, um rei negligente, seria muito mais cômodo para ele. Mas Neemias não estava apegado a nenhuma maldição de família, porque quando se trata de chamado, de obra de Deus, eu quero liberar algo sobre a tua vida. Não existe maldição hereditária, não existe palavra contrária. Ah, o meu pai não foi pastor, eu também não vou ser. Com Deus não tem isso. A minha mãe não deu certo no casamento, eu nunca vou ter um casamento feliz. Com Deus não existe isso. Ninguém da minha família se formou na faculdade, eu também não vou conseguir. Deus é aquele que quebra protocolo. Ele faz você ser o primeiro da tua casa a se formar na faculdade, a ter um casamento feliz, a formar uma família, a não ser um viciado, a não ser, quem sabe, uma prostituta, uma meretriz, porque Deus quebra maldição hereditária quando Ele tem obra na vida do filho e da filha dele. Gabriel, não entendi, eu não sei qual foi a palavra que você chegou debaixo aqui nesta noite, mas o sangue de Jesus tem poder para quebrar toda palavra contrária de maldição que lançaram sobre a tua vida. Se em algum momento da tua história você disse: eu não tenho jeito, para mim não dá, para mim não vai dar certo, Ele está dizendo: vai sim, Ezequias, porque eu te chamei para ser diferente no meio da tua parede. Porque agora ele olha e fala: não importa o que o meu pai fez, é basura, é bagaça. Não importa se o meu pai negligenciou, eu quero construir uma nova história para a minha vida.
história no teu tempo, na tua família. Eu profetizo essa palavra debaixo da autoridade do Senhor Jesus. O que teus pais não viveram, o que teus avós não viveram, o que tua família não viveu. Se você estiver guiado pelo Espírito Santo, Gabriel, eu não tenho recurso terreno, não tem problema. Se o recurso da terra falhar, ele abre uma janela do céu. Mas se você chega no lugar que ele prometeu, você vai chegar, porque a promessa vem dele, vem dele, vem dele, e ele não falha nunca. E agora ele fala: ei, a gente vai edificar, mas quer saber de uma coisa? Primeiro vamos santificar. Vamos tirar a imundícia. Lembra que eu falei para você que o pai dele permitiu a idolatria? O pai dele permitiu todas as coisas ruins entrarem para dentro do templo, para dentro do povo. E Deus está dizendo assim: muita gente tem clamado por avivamento. Eu sou uma das pessoas que clamam por avivamento todos os dias das minhas orações. Mas o Senhor está dizendo que antes de Deus expressar um avivamento coletivo, é necessário entender que primeiro eu preciso ser a fonte de avivamento. E Ele está dizendo: não tem como eu expressar avivamento e reconstrução em um templo em que tem imundícia e não está santificado. Para traduzir, era como se dentro do templo tivesse uma estátua lá para um Deus estranho. De manhã o povo adorava o Deus estranho. À noite Deus queria adorar o Deus Todo-Poderoso. De manhã eles cantavam para Baal, para Zera, para os deuses pagãos, para Mamon. E à noite adoravam ao Deus de Israel. E Deus está dizendo: não adianta clamar por reconstrução se você não está santificando o teu templo. Não adianta querer que Deus desça com avivamento se no meio do conjunto, se no meio da igreja, se no meio dos teus convívios tem algo que precisa ser tratado. Deus está dizendo que Deus não vai avivar altar que esteja quebrado. Gabriel, me prova, eu provo. A Bíblia vai dizer que Elias agora está no Monte Carmelo junto com os profetas de Baal. Os profetas de Baal estão se cortando, derramando sangue, estão se mutilando, clamando que Baal respondesse com fogo, e Baal não responde. Chega a vez de Elias agora, pastor Adeilton. Eu vou simular aqui, meu irmão, para você entender comigo o texto. Agora chegou a vez dele, ele fala assim: é a minha vez? É sua vez, Elias. Então tá bom. Vocês me dão licença aqui? Sim. Pode fazer o que você quiser. Eu imagino ele agora gastando as mangas da sua roupa de sacerdote, ele olhando, falando: está quebrado aqui. Eu vou até orar, eu vou até clamar, mas a Bíblia vai dizer, pastor, que ele pega 12 pedras. Glória a Deus. Aleluia. Ele começa a consertar o altar que estava. Antes de orar, antes de pedir, antes de querer ser cheio, Elias primeiro olha e fala: está quebrado, está errado, está fora de lugar. E o Deus que eu conheço, o Deus que eu sirvo e o Deus que eu sei que vai responder com fogo, ele não opera em altar quebrado e muito menos no meio da bagunça. Então vocês me dão licença aqui, porque primeiro eu vou restaurar o altar, porque eu tenho certeza que quando o meu altar estiver pronto, o fogo vai ser automático. Gabriel, prova. Ele renova agora o altar, simbolizando as 12 tribos com as 12 pedras. Oh Espírito Santo de Deus. A Bíblia agora vai dizer que eles colocam sementes, eles fazem agora caminhos, pastor, na beira do altar. Se você for lá ler, fugiu o texto, eu poderia estar aqui com 19. A Bíblia vai dizer que ele manda fazer caminhos, como medidas de joelho, medidas de semente, me perdoa. Gabriel, e qual que era a medida da semente? Quando os agricultores iam fazer os seus plantios, eles tinham que cavar buracos que davam mais ou menos 3 a 5 palmos. 3
Se você pegar o teu palmo aí e você contar, 1, 2, aonde que dá 3 palmos no seu pé, irmão? Faz aí na sua cadeira mesmo. Pega o teu pé e conta 3 palmos. Aonde que vai dar a medida? Vai dar no? Vai dar no? Era ele dizendo assim: eu já coloquei a pedra, mas o caminho que vocês precisam seguir é o caminho da semente, é o caminho da oração. Precisa voltar à oração, precisa voltar a restaurar o altar quebrado. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que quando estava tudo perfeito no seu devido lugar, a oração de Elias foi muito simples, irmão. Ele orou rapidinho, falou: Deus, só mostra, Pai, para este povo aí que existe um Deus em Israel. Eu imagino ele orando bem simples, bem humilde, bem rápido, 30 segundos, porque quando você está com o altar restaurado, não precisa de muito. Quando o seu altar está em dia, você ora e Deus te responde. Você lembra das irmãs que acabaram de cantar aqui, que é de júbilo? O Senhor Jesus está dizendo: como está hoje o nosso altar? Vamos tirar a imundícia, porque eu tenho avivamento para derramar, eu tenho coisa nova para fazer na nossa vida, no nosso meio. Mas quem muitas vezes está impedindo o mover de Deus é eu e é você, irmãos. Você acha que foi coisa da cabeça do pastor Adeilton colocar a igreja para fazer devocional, oração, jejum a semana toda? Foi porque do nada ele acordou e falou: ah, eu quero que a igreja ore, eu quero que a igreja busque. Não, irmão, Deus usou a vida do pastor Adeilton para incomodá-lo a trazer a igreja de novo. Para quê? Para o relacionamento, porque tem algo em falta e Deus quer derramar um tempo novo sobre a Assembleia de Deus, fonte da vida. Mas Ele está dizendo: tira primeiro a imundícia, santifica o altar, no devocional, na oração, no jejum. Por quê? Porque eu vou manifestar a minha glória no meio de vós. Porque é promessa dele, foi Ele mesmo que disse: aquele que pede, recebe, e aquele que busca, encontrará. Se você está cumprindo o propósito de oração, de jejum, de clamor e intercessão, pode ter certeza, os cultos vão começar a ser diferentes, o louvor vai começar a subir diferente, o teu glória a Deus vai começar a ser diferente. Porque tem santificação, está tirando a imundícia. Eu sinto a presença de Deus aqui. Era necessário, irmão. Então ele falou: vamos edificar, vamos. A gente quer avivamento? Quer. Mas primeiro vamos tirar a imundícia do meio do povo. Vamos santificar a casa, vamos. Porque é a própria Bíblia que diz, não é o Gabriel: seguir a paz com todos e a santificar, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí a gente olha às vezes e fala: Mateus, mas ser santo é muito difícil. Por isso que ele falou a santificação. Pastor William, santificação é processo, nunca está completo. Eu me santifico hoje, posso errar hoje no final da noite, mas amanhã eu estou buscando, Deus me santifica. Pai, eu falei ontem, Senhor, mas hoje eu estou aqui nos teus pés arrependido, porque eu acredito que eu preciso da santificação. Então é diário, é migalha por migalha, é dia após dia, é porção por porção, a cada dia, como uma pedra preciosa. Que você era bruto, você lembra como você era uma pedra bruta que ninguém te dava nada, mas Ele foi, investiu um alto preço, e a cada dia Ele te lapida como um bom escultor cuida das suas joias preciosas. Ele está dizendo: eu te santifico hoje, santifico amanhã, depois de amanhã. Não importa se às vezes no meio do caminho a gente tropeça, a gente falha e a gente erra, sim, porque é processo, é diário, é desejo de mudar todos os dias. Porque quando a gente coloca isso dentro do nosso coração, irmão, a gente vai entender que se cumpre a palavra que diz lá no livro de Romanos, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a gente não vive mais segundo a carne, nós somos transformados. Hoje a gente vive segundo o Espírito. Por isso que Gálatas 2:20, a Bíblia vai dizer que quando Paulo está escrevendo, ele fala: já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. É o mesmo Paulo que
E diz lá em 2 Coríntios capítulo 12 que tinha um espinho na carne que machucava. Ué, mas em Gálatas 2:20 ele diz que não é mais ele que vive, mas é Cristo. Mas em 2 Coríntios 12 ele está dizendo que ele tem um espinho. É porque Deus permite o espinho. Para quê? Para que a gente não se glorifique, não se exalte, não acha que a gente é a última bolacha do pacote. Porque Paulo, ele não tinha isso. Ele sabia que apesar das coisas inefáveis e indizíveis que ele viu naquela visão, o Paulo era homem como eu e você, pecador, sujeito às mesmas paixões. Mas quando ele dizia, não vive mais eu, mas é Cristo que vive em mim, aí ele dizia, o Paulo pecador quer errar todo dia, mas eu coloco a vontade dele acima da minha. Eu vivo pela vontade, pelo caminho e pelo desejo que ele tem para mim. E para a gente correr no texto, irmão, a Bíblia agora vai dizer para a gente correr. Então agora eles santificam, eles começam o processo de santificação, começam a tirar todas as imundícias. E no verso de número 10 vai dizer: agora me tem vindo no meu coração que façamos uma um voto, uma aliança. Uma aliança, se você olhar, você que é casado, namorado, olhar no seu dedo aí, uma aliança ela não tem final. É uma matéria que ela é infindável, é eterna. Ela é dizendo, eu vou começar de novo, mas eu vou fazer um voto. Qual que é o voto que eu vou fazer? Que eu estou tirando tudo que não agrada. E eu vou voltar, vou fazer uma aliança para quê? Porque se ele cumpre a aliança, se ele é fiel naquilo que ele promete, eu preciso também colocar nele a minha confiança, depositar que a partir de hoje eu estou começando um novo tempo, uma nova história, uma nova época para a minha igreja, para a minha casa, para a minha família, para os meus projetos. Então vamos fazer o seguinte, vamos reformar, vamos, mas vamos fazer aliança com ele. Deus ama quem honra a aliança, irmão. Deus ama isso. Então agora eles colocam o projeto da aliança no coração e chegamos ao versículo de número 16 que diz: os sacerdotes entraram na casa do Senhor para purificá-la. Assim levaram para o pátio da casa do Senhor toda a imundícia que acharam no templo. Então os levitas o tomaram para o levarem para fora, para longe, ao ribeiro de Cedron. Aquilo que está te tirando a tua paz, aquilo que está te impedindo o teu glória a Deus de subir, aquele pecado que você tem orado, que Deus sabe que você tem que largar, que Ele tem te cobrado de noite. Muitas vezes a gente segura, às vezes a gente retém, às vezes a gente falha. Deus está dizendo, não brinca com o pecado. É noite de pegar a imundícia, é noite de pegar aquilo que está impedindo a glória de Deus descer na tua vida e levar para longe. Pega isso daí, irmão, e joga longe, porque Deus tem algo novo para fazer. Porque às vezes a gente está fazendo igual Sansão. Como? Está matando muito leão, matando muita coisa vivo. Mas quando a gente vê o leão morto, a gente vai ir. Perigoso não é leão vivo. É aquele lá que você matou e só esconde. O segredo não é esconder, tem que entender. Sansão venceu o leão vivo, mas perdeu para o leão morto, porque ele não tinha escondido, ele não tinha enterrado, ele tinha apenas escondido. E Deus falou, não toca, você é nazireu, você não pode tocar em coisa morta. E ele deixou se levar agora pelas influências, foi e tomou aquele mel e acabou padecendo por isso. Deus está dizendo, não brinca com esse leão morto que você venceu e está querendo somente deixar escondido. Enterra ele de vez, Sansão. Por quê? Porque o que eu tenho para você viver é muito maior do que isso. E enquanto esse leão na tua vida não estiver longe, aquilo que Deus tem para fazer na tua vida está retido. Mas hoje, pelo poder que há na palavra de Deus, eu profetizo que a gente está levando para longe, não real, para longe, tudo aquilo que tem nos afastado da presença do Senhor. Se você vai fazer isso essa noite, levanta a tua mão, dê glória a Deus aí, porque esse leão hoje está indo embora no nome de Jesus. E agora ele decide, irmão. No versículo 16 levou tudo para longe. A gente chega no verso de número 21, para eu já encaminhar para o final.
trouxeram os sacerdotes e os levitas. Agora Ezequias manda trazer novilhos, carneiros, cordeiros, bois. Para quê? Para sacrificar. Por quê? Ficou muito tempo sem culto, sem igreja, sem porta aberta. Lembra que eu falei para vocês? Acabou a alegria. Ele sabia que a partir daquele momento teria muita perseguição novamente. Então ele falou o quê? Eu vou para o templo sim. Mas o pastor William falou algo aqui, se eu não me engano foi da EBT, que me chamou muita atenção, irmão. Quando a gente vem para o culto, é para entregar o sacrifício para o Senhor. Como assim, Gabriel? Eu não estou trazendo boi, não estou trazendo carneiro. O sacrifício é eu e o sacrifício é você, irmão. Aquele dia que você trabalhou o dia inteiro, ouviu uma coisa do teu patrão o dia todo, só foi perseguido no trabalho, na faculdade, mas mesmo assim, colocou tua roupa, pegou tua Bíblia e falou: vou sacrificar, vou matar minha carne, eu vou para o culto, vou bradar, vou adorar. Por quê? Eu estou indo lá para quê? Para entregar o sacrifício. O sacrifício é eu e é você. Ele está dizendo: vai ter culto sim, mas prepara o sacrifício. Pode trazer o sacrifício, porque tem gente vindo para o culto sem trazer sacrifício nenhum, mas pode o corpo presente, está só o corpo, mas o coração. Ele está dizendo: eu quero sacrifício, eu quero adoração, eu quero sacrifício de clamor. Ele está dizendo: traz o corpo como sacrifício sim, e entrega tudo sobre o altar, porque pode estar doendo, está machucando, está ferindo, mas enquanto você adora, eu estou restaurando a tua casa. Enquanto você está clamando e pegando o sacrifício, eu estou abrindo aquela porta, entrega o sacrifício que eu estou cuidando de ti. Eu sinto a graça dele aqui. Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz agora no verso 25, irmão, e 26 para me encerrar agora. Trouxe o sacrifício, trouxe Ezequias. Está tudo pronto? Está tudo pronto. Está tudo preparado? Está tudo preparado. Já aspergi o sangue sobre o altar? Aspergi. Agora o versículo 25, irmão, e 26 vai ser lindo. E pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, saltérios, com harpas, conforme o mandado de Davi de Gade, o vidente do rei, e do poderoso Natã, porque este mandado veio do Senhor por mão dos seus profetas. Verso 26. Estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com o trono. Eita Deus. Pastor, eu vou conjecturar para me encerrar aqui e a gente acabar. Eu quero ser, eu sei que você quer ir para casa. Lembra que eu falei para você, pastor William, todo mundo na igreja do Senhor, que não tinha mais culto, não tinha mais alegria no reinado. A província estava toda angustiada porque as portas estavam fechadas. Agora a Bíblia vai dizer, Mateus, que ele restaura, preparou o templo, trouxe o sacrifício, abriu a porta do templo, trouxe os levitas. Agora eu imagino ele dando a ordem, pastor Adeilton, falando: ei, você que era levita na época do meu pai e teve que enterrar o seu talento, o teu ofício, deixar o teu chamado, vai lá para a tua casa, pega aquela harpa que você pendurou no salgueiro, que está toda empoeirada, pega aquele violão, pega aquele saltério e vem para o templo. Por quê? Porque hoje a alegria está voltando para a cidade. Eu entendi, Deus está te chamando hoje para retornar ao teu ofício. Você que para de pregar, ele está dizendo: é hora de pegar a harpa do salgueiro. Você que não canta mais, ele está dizendo: é hora de pegar a harpa do salgueiro. Ele está dizendo: vem para o culto, vem para o templo, vem para o culto. Por quê? É hora do culto, irmão. Eu imaginava eles correndo na casa, pegando as coisas, saindo com aquilo no meio do povo. Aí alguém então ele vai falando: ei, quanto tempo faz que eu não vejo você com a harpa? Você está indo para onde? Eu estou indo para o templo. Mas a igreja estava fechada. Não está mais. Ezequias abriu, restaurou. E agora? Agora eu vou lá buscar, eu vou adorar, eu vou exercer o meu coloca de pé, por gentileza, igreja. Eu vou exercer o meu ofício. Deus está dizendo: eu estou com saudade de ver você tocando de novo, cara. Tem gente que pendurou a harpa do salgueiro e está dizendo: não tenho mais alegria, acabou a esperança. E ele está dizendo: hoje é noite de voltar a tocar a harpa da vida. Hoje é noite que o culto vai voltar para dentro da tua casa. Hoje é noite que a alegria vai voltar a tomar conta da tua vida. Não despreze o teu ofício.
foram aí, lembra que não tinha alegria, acabou tudo no meio da cidade. Ninguém ouvia mais barulho de adoração. Fechei a Bíblia, irmão. Ninguém ouvia mais nada, pastor Aquilito. O silêncio era tomado posse na cidade. Agora estão vendo uma correria no meio do povo. Os músicos passando por instrumentos, os levitas indo para casa, o sacerdote todo pronto na escola sacerdotal no jeito. Aí todo mundo olhando falando, não é possível, o que está acontecendo? Vou lá ver também. Aí vai todo mundo correndo para o templo. Quando chega lá, vocês vão começar a tocar aqui. Mas deixa Deus usar vocês. Eu quero que vocês imaginem um povo começando a ouvir a música saindo de dentro do templo de novo. E Deus ministra ao meu coração aqui de tocar essas músicas aqui, assim como foi na época de Ezequias. A Bíblia vai dizer que o povo começou a se alegrar, a exaltar, a se prostrar. Gabriel, não entendi. Deus está trazendo alegria para o seu culto de novo hoje aqui. Porque tem gente que estava vindo para o templo com angústia, com tristeza, com ofício largado. E Ele está dizendo: não tocar desse saltério, dessa buzina, dessa harpa. Eu estou trazendo de novo para a tua casa, para a tua igreja, para a tua vizinhança. O quê? A alegria de servir, a alegria de adorar ao Senhor. O culto está começando, está começando. E agora eles começam a tocar os seus instrumentos ali no culto. Eu imagino as pessoas em volta do templo ouvindo e dizendo: que música maravilhosa é essa? Fecha teu olho, irmão, imagina comigo. Que som é esse que está vindo no templo? Não estava fechado, não tinha acabado e a música ecoava na cidade. Aí alguém se prostrava no meio do templo e começava a chorar, e a adorar, e a buscar, a se entregar. Alegria voltando para dentro do templo. Deus está dizendo para alguém aqui: estou com saudade de ver você louvar, você pregar, você orar, repreender, você buscar e me adorar. E a alegria de Deus voltando para dentro do templo essa noite aqui. É noite de tirarmos a harpa do salgueiro. Vai voltar a alegria na tua casa. O seu culto vai voltar a ser alegre, sim. Eu ouço barulho, eu ouço barulho. Eu ouço barulho de alegria aqui neste lugar. Gabriel, porque o barulho da gratidão, da alegria, é o glória a Deus da igreja, é o aleluia da igreja, acreditando na palavra e sabendo o quê? Que você está voltando a ter ofício. Era como se eu tivesse Pedro, após a pesca frustrada, pastor, pegando a rede e dizendo: eu vou voltar a pescar. E Jesus dizendo para ele: não vai ser pescador de homem, não te de peixe, não. Vai voltar a pescar homem, a alma que eu quero. É uma sua que é. Espírito Santo de Deus. Senhor, eu quero ministrar, Senhor, para finalizar a minha oportunidade. Meu Pai, que hoje nós estamos tirando nossas águas do salgueiro. Meu Deus, eu não sei em que parte da história foi do teu filho. A tua filha parou de ter alegria de vir a casa, parou de servir com amor, com excelência. Quem sabe na casa dela não tem mais barulho de culto. Quem sabe na parentela dela não tem mais barulho de culto. Mas hoje, Senhor, hoje nós estamos restaurando o nosso altar. E pelo poder que há nessa palavra, aquele que não tinha mais alegria vai voltar a exaltar, a glorificar, a louvar a Ti. Vai preparar um culto de ação de graça, porque vai ter providência. Vai preparar um culto porque vai ter milagre. E vai ter resposta porque nós cremos na Tua palavra. E assim eu profetizo, meu Pai, o tempo novo sobre esta casa de oração. Nos ajuda a tirar toda imundícia, Senhor, que nos cega. Nos ajuda a tirar tudo aquilo, meu Pai, que não te agrada do nosso meio. Nos ajuda a levar para fora do nosso arraial, Senhor.